A Academia desta semana debate um dos assuntos mais polêmicos dos últimos tempos: igualdade e ações afirmativas na educação brasileira. Lembrando que a concepção atual do princípio da igualdade está diretamente ligada ao Estado Democrático de Direito, disposto na Carta Magna de 1988. Nela, o artigo assegura a todos os cidadãos o direito de participar da vida política da sociedade. Mas são milhares os questionamentos judiciais sobre a constitucionalidade ou não das ações afirmativas governamentais na área de educação. Tema da dissertação de mestrado de Bárbara Natália Lages Lobo, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em destaque aqui no Academia. No Academia, as publicações de mestrado e doutorado que estão chegando no mercado editorial, inspeção judicial e fundos de pensão instituídos na Previdência Privada Brasileira, o perfil de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, o alagoano que escreveu o Tratado de Direito Privado, uma publicação de 30 mil páginas distribuídas em 60 volumes. A mestre Bárbara Natália Lages Lobo, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, apresenta a dissertação Igualdade e Ações Afirmativas na Educação Brasileira, um estudo que analisa os projetos governamentais neste setor e revê o desempenho do Poder Judiciário brasileiro na solução de conflitos. Para debater a dissertação, recebemos os mestres Renízia Cristina Garcia Felice, historiadora e doutora em Política e Educação pela Universidade de Brasília, e Carlos Alberto Santos de Paulo, mestre em Política Social também pela UNB e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Bom, e eu passo agora a palavra, então, vamos conhecer agora o trabalho da Bárbara Natália Lages Lobo, mestre em Direito pela PUC de Minas Gerais. Olá, gostaria de cumprimentá-los, agradecer o convite da TV Justiça, cumprimentar a banca, a professora Renízia e o professor Carlos. É um prazer. Bom, a minha dissertação trata das ações afirmativas na educação brasileira. A partir de uma vontade de pesquisar por que não haviam negros nas universidades. Por que eu não tinha professores negros? Por que os meus colegas não eram negros? A partir de então, eu comecei uma pesquisa e constatei que em 2008 a população negra atingiu a maioria da população brasileira. 49,7% da população brasileira é negra. A partir de então, eu passei a pesquisar de que forma essa discriminação racial no ensino superior poderia ser eliminada. E constatei que o meio atual de eliminação da discriminação racial no ensino superior é por meio das ações afirmativas, que já foram amplamente implementadas nos Estados Unidos e encontram cada vez mais espaço na sociedade brasileira. Pesquisei como estudo de caso as iniciativas da UERJ e da UNB. Uma vez que a UERJ foi pioneira em âmbito nacional e a UNB pioneira em âmbito federal. De que forma essas universidades conseguiram mitigar a desigualdade racial, e vi que as ações afirmativas é um meio de se eliminar a desigualdade racial na educação brasileira. As ações afirmativas são providências públicas ou privadas de caráter voluntário ou compulsório que visam a eliminação das desigualdades, a inserção de um grupo social que sofra qualquer tipo de discriminação nas diversas áreas da sociedade, educação, trabalho, cultura. Bom, a partir de então, comecei a pesquisar vários autores sobre o tema e constatei que há uma campanha forte da mídia contra a implementação das ações afirmativas, sobretudo pelos grandes jornais e grandes canais de televisão. Mas o que eles deixam de falar, e que é importante a gente ressaltar, que as ações afirmativas possuem caráter temporário.
Quer dizer, as ações afirmativas serão implementadas somente enquanto perdurarem as discriminações raciais. Ou seja, elas devem perdurar somente enquanto durar a desigualdade racial naquele segmento em que se pretende inserir aquela população discriminada. Vários fundamentos servem de respaldo para as ações afirmativas. Há um argumento compensatório de que as ações afirmativas seriam para compensar a população negra historicamente discriminada pelos prejuízos que sofreram ao longo do tempo. Um argumento distributivo de que as ações afirmativas seriam um olhar para a frente, uma forma de redistribuir os recursos para essa população já amplamente discriminada. E um terceiro argumento, no qual eu me incluo, que é o dos direitos fundamentais. Ou seja, a igualdade como direito fundamental que é e devendo ser concretizado, ela encontraria a sua consubstanciação nas ações afirmativas. Ou seja, as ações afirmativas seriam forma de se implementar o princípio da igualdade já mitigado pela discriminação racial. Outra informação que é distorcida por vários autores contrários às ações afirmativas é a limitação dessas somente à política de cotas fixas. Não é o que ocorre. Na verdade, as ações afirmativas elas se subdividem em vários tipos de políticas. Há as cotas fixas, que é a reserva de um determinado percentual de vagas, e aquele grupo discriminado para quem são feitas ações afirmativas disputarão aquelas vagas. Existem as cotas flexíveis, que além do fator de discriminação, levam em consideração outros fatores, como, por exemplo, a renda, a classe social, se aquela pessoa veio da escola pública ou não. Há também os bônus ou preferências, que já é implementado na Universidade Federal de Minas Gerais. A pessoa disputa na mesma situação de igualdade que os mesmos candidatos, mas ao final, na sua nota, é acrescentado um bônus. Também há incentivos fiscais, distribuição de renda pelo Estado. Outra importante ação afirmativa são as ações afirmativas de resgate da história e da cultura da população negra, agora pela Lei 10.639 de 2003, que inseriu a temática de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo oficial da rede de ensino. Tendo em vista, então, as várias possibilidades das ações afirmativas, nós vemos que reduzi-las às cotas fixas prejudica a discussão acerca do tema. É importante também registrar aqui que para as ações afirmativas obterem o sucesso e realmente acabarem com a discriminação racial, é necessária a adesão da população e um esforço conjunto de toda a sociedade no sentido de alterar a sua mentalidade racista. Infelizmente, no Brasil, o racismo ainda é uma verdade. A discriminação racial, por muitas vezes, é disfarçada por meio de uma falsa democracia racial, que na verdade não é constatada, tendo em vista a ausência dos negros nos vários segmentos da sociedade, e é importante uma ação conjunta e, sobretudo, essa mudança psicológica dessa mentalidade racista brasileira. Trato também na minha dissertação sobre o projeto de lei que versa sobre o Estatuto da Igualdade Racial, um projeto de lei que teve início no Senado, sob o número 213 de 2003, e que agora tramita na Câmara dos Deputados sob o número 6264 de 2005. Atualmente ele ainda está em fase de apreciação pelos parlamentares, aguardando ainda os julgamentos e a aprovação. Importante projeto de lei que tramita também perante o Congresso Nacional é o projeto de lei número 73 de 99, que prevê a
as ações afirmativas para estudantes oriundos de escolas públicas. Prevê a reserva de vagas nas universidades públicas de 50% para os estudantes oriundos das escolas públicas. Nesses 50% estariam também os alunos carentes e também os negros e indígenas. Eu gostaria de ressaltar a importância da aprovação desses projetos para a população negra e também para a classe social mais baixa, que seria uma oportunidade dos estudantes oriundos de escolas públicas terem acesso ao ensino superior público, que atualmente, infelizmente, está sendo reservado somente àqueles alunos que tiveram a oportunidade de estudarem nas melhores escolas, e não para a população de classe social mais baixa. Eu destaco também no meu trabalho a importância para a redução da discriminação racial e para os alunos de escolas públicas terem acesso ao ensino superior do ProUni, o Programa Universidade para Todos do governo, que teve início em 2004, por meio de uma medida provisória e posteriormente convertida em lei. E de que forma esse programa tem obtido sucesso? Como forma de inserir os estudantes de escolas públicas no ensino superior e uma redução da discriminação racial. Porque o ProUni, embora muitas pessoas não saibam, também privilegia as pessoas de cor negra e os indígenas. Então, é uma possibilidade de mobilidade social, de ascensão social para essas pessoas, de acesso ao ensino superior. Uma das críticas que se deve combater com relação às ações afirmativas é de que as mesmas reduziriam o nível educacional dos cursos superiores. Não é o que se vem constatando tanto na UERJ quanto na UNB e agora com uma avaliação dos estudantes oriundos do ProUni. O que eu queria mesmo com essa dissertação era a promoção de uma mudança, de uma mentalidade racista brasileira, e chamar mesmo a reflexão para de que forma a discriminação racial tolhe o acesso de várias pessoas ao ensino superior. Bem, e certamente nós teremos aqui mais tempo para aprofundar nessa questão que é polêmica, mas também é bastante interessante. Nós vamos aqui conversar ao longo do programa com a Renízia Cristina e também com o Carlos Alberto. Faremos agora, vamos ver, uma pequena pausa no Academia, para você conferir alguns livros utilizados pela mestre, a Bárbara Natália Lages, que apresentou aqui agora o trabalho, no desenvolvimento de sua dissertação. Vamos ver. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade, o direito como instrumento de transformação social, a experiência dos Estados Unidos, de autoria do ministro Joaquim Barbosa, publicado pela editora Renovar. A virtude soberana, a teoria prática da igualdade, de Ronald Dworkin, editado pela WMF Martins Fontes. E um convite do Academia para você. Participe do programa, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos com um debate sobre igualdade e ações afirmativas na educação brasileira. Até já.